Dourados em Revista, voltando. E olha aí, aproveitando o momento em off aqui, conversando bastante com o Fernando, ele me contou coisas da família que a mim me toca. Eu sou um camarada família até não querer mais. Paciência se as coisas não aconteceram comigo como eu gostaria. Mas quando eu vejo em alguém, meu coração não desata tão fácil, não. Quero te explicar. E eu quero mostrar isso para o nosso povo. Antes de eu pedir o comentário sobre aquilo que eu falei do doutor Odilon, eu vou dar importância para isso que você falou e deixo o do doutor Odilon mais para tarde. Fernando, você estava contando para mim da sua dificuldade, né, como aluno, nos seus tempos de ensino fundamental, médio e principalmente depois na Unigran, que ali era uma faculdade paga como é até hoje. E eu gostei de ver a forma como você e sua família trabalharam nesse intento de poder formar você. Por outro lado, eu fiquei sabendo até que você foi açougueiro um bom tempo. Quem quer imaginar isso no Fernando? Conta pra gente, principalmente esse lado de um menino com a dificuldade medonha, sem o pai, porque com 5 anos de idade você o perdeu. Então eu quero saber, porque tem muita gente vendo a gente aí, ó, que gostaria de ver esse exemplo na prática, para eles também começarem. Porque tem gente que, mas será? Isso é muito difícil. Aí não funciona. Bom, Benê, a gente até falou aqui informalmente, e eu te confesso que dificilmente eu falo sobre isso abertamente. E te digo por quê. Não por vergonha. Tenho um mínimo de vergonha dessa história. Eu não falo abertamente para que as pessoas me reconheçam, me considerem pelo trabalho que eu desenvolvo hoje. Hoje, isso é verdade. Não porque eu tive dificuldade na vida, eu não gosto de me vitimizar, de contar isso para comover pessoas, né? Mas como nós estamos diante de um pedido seu e que para servir como exemplo e demonstrar que a gente pode superar situações adversas, eu me disponho a falar, com muito prazer, inclusive. Como eu disse no início, meu pai faleceu aos 5 anos, né? Eu tinha 5 anos de idade, e aí de lá minha mãe não tinha estudo, e a gente teve aí uma caminhada, a família da minha mãe de origem bem humilde, né? Não tem muitas condições financeiras, e aí ela veio trabalhando com as forças dela para me manter. Eu me recordo que lá... Só você de filho? Sou filho único. Na época, em 92, ela mais um companheiro e um membro da família resolveram montar um açougue. Mas montar um açougue, quando eu digo, é um açouguinho, um puxadinho na frente da casa. Você constrói uma edículazinha na frente da casa e abre um açougue. Como era antigamente, né? E aos 14 anos, 92 eu tinha 14 anos, eu trabalhava nesse açougue para ajudar a família. Era um negócio familiar, pequenininho. Então eu tenho muito orgulho de ter sido açougueiro por 1 ano e pouco, 2 anos. Naquela época a gente acordava 4h30 da manhã, ia ainda para matar a vaca, trazia para o açougue, carneava, lavava tudo o açougue, colocava lá nos balcões e ficava atendendo. Eu ia para a escola depois e voltava. Quando eu voltava, o tempo que eu não estava na escola, eu atendia no açougue. Fazia todo o atendimento como normal, como hoje. Então é uma fase muito importante, muito boa na minha vida. Tudo que eu sofri, eu classifico como bom.
Lógico. Porque serviu para a gente aprender, para a gente crescer, né, para construir alguns princípios, alguns alicerces. Depois dessa fase chegou a época da escola, né, de você terminar o colégio e ir para a faculdade. E aí com alguns amigos surgiu a possibilidade de vir para Dourados. Nessa época eu estava em Nova Andradina. Aí falou, mas vai para Dourados como? Minha mãe falou, porque eu já aproveito para fazer uma homenagem a ela, Isso uma mesmo. guerreira. E eu acompanho nessa homenagem. Uma guerreira, ela falou, filho, você não vai ficar aqui em Nova Andradina porque você está terminando o estudo e aqui não tinha faculdades, hoje tem faculdades lá, na época não tinha. Você vai ter que trabalhar, não que seja demérito, vai ter que trabalhar, mas não vai evoluir, não vai crescer, não vai ter oportunidade de fazer uma faculdade, nesse sentido, né? Porque trabalhar realmente é mérito. E ela queria que eu crescesse, que eu seguisse, por exemplo, o que meu pai tinha pedido para eu ser advogado, né? E aí alguns membros da família falaram, mas vocês não têm condições, vocês estão passando necessidade, como é que você vai mandar seu filho para Dourados? Minha mãe falou, não quero saber como, ele vai para Dourados. Que bonito, né? Isso. Muito aí eu vim com alguns amigos, montamos uma república aqui, moramos em república e maior dificuldade possível. Eu fiz a faculdade sem poder comprar um livro, até porque eu brinco com meus amigos, quando sobrava um dinheirinho, que era pouco, né? Sobrava qualquer coisa que fosse, eu comprava um refrigerante, um lanche, alguma coisa, mas não comprava um livro, porque eu tinha a biblioteca da Unigran para poder ler, né? Que biblioteca, né? Então eu tive essa fase da faculdade. Aí chegou um momento em que minha mãe já estava sem condições de me manter aqui. Chegou um momento bem difícil mesmo. E aí eu trabalhei numa gráfica aqui em Dourados. Depois arrumei um estágio na Unigran, na biblioteca da Unigran. Me deram a oportunidade de um estágio por meia bolsa. E aí eu estava conseguindo me manter na faculdade. Mas eu não estava conseguindo me manter na República. Tem os gastos do dia a dia e seus amigos não podem suportar isso, né? Mas enfim, foi dessa forma, Benê. Foi muito difícil e conseguimos vencer, conseguimos chegar à conclusão do curso. Aí quando terminou a faculdade, eu não tinha pago as mensalidades, eu tinha uma dívida alta na faculdade. E eu via minha mãe todo ano, porque na minha época era anual, tendo que negociar e renegociar para que a faculdade deixasse eu continuar a estudar. Então a imagem, eu lembro muito da minha mãe lá sentadinha no banco, aguardando ser atendida, pedindo, por favor, pelo amor de Deus, para não me excluir da faculdade, que a gente não tinha dinheiro, mas um dia ia pagar. E assim foi feito. Até tenho que fazer aqui homenagens a alguns professores, se me permite, eu posso fazer? Claro, e deve fazer. A professora Suzana, que era reitora, pró-reitora na época, a saudosa Regina, que já nos deixou. Hoje ainda tem lá a Maristela, a própria aí, indiretamente, a própria Cecília, Dona Cecília. Enfim, a Unigran me acolheu e me deu essa oportunidade de estar aqui hoje falando de ter uma profissão. E aí quando eu terminei a faculdade, em 2001, me formei, aí me ligaram da faculdade, agora você perdeu o vínculo. Agora a gente precisa ver como é que você vai acertar a dívida que você tem com a gente. E aí que vem a parte engraçada, eu me tornei professor por causa disso. Eu não sabia, eu não tinha tido o sonho de ser professor, achava que não tinha um dom de ser professor. Aí eu cheguei lá na direção, que na época era, acho que a professora Noemi e o professor Edson Portes. Aí eu falei, o Edson que chegou a ser juiz, né? Isso, era aí juiz já na época, já estava na faculdade. Eu falei, eu não tenho condições de pagar. E a professora Suzana estava lá na época ainda. Eu não tenho condições de pagar, porque o que eu estou trabalhando, eu tinha passado no concurso para oficial de secretaria da promotoria, estava dando para eu manter a casa alugada, eu e minha mãe, né, na época, e só também, no básico da casa. E eu falei, mas eu quero trabalhar, me dá uma oportunidade de trabalhar e eu vou pagar o que eu devo trabalhando. E aí surgiu a oportunidade de eu dar aula de DP, que era aos sábados, para quem reprovava algumas matérias, né. Eu falei, tá bom, eu topo, sem nunca ter dado aula, eu topo. Eu me recordo, Benê, que eu recebia, na época, R$100 e poucos, 160, 140 por mês. Eu dava aula todos os sábados à tarde, da 1 às 5 da tarde, né? E essa dificuldade toda é um motivo de orgulho e satisfação muito grande. Só que o que eu fazia? Todo mês eu ia lá na saudosa Regina, vim receber. Só que não era receber, porque eu tinha que pagar. Eu só assinava. É verdade. Eu só assinava, recebi. Trocava, né? Recebi tantos reais, só que eu não pegava R$1. E assim foi por mais de 3 anos. Aí chegou quase 3 anos, né? Quase 3 anos. Chegou quase no 3º ano, eu fui lá e paguei a última mensalidade. Que gostoso. Aí no salário seguinte, que foi R$100 e poucos, eu cheguei em casa com minha mãe, a gente comemorou,
que eu tinha vencido e pago aquela conta, e a gente fez um churrasquinho, que é o primeiro salário que eu peguei em mãos. Só vocês dois? É só eu e minha mãe, né? Olha que legal, é muito bonito. Então a gente passou muita dificuldade e superamos, e foi motivo de muita alegria passar por isso, porque fez a gente crescer. E como eu disse, minha mãe é uma guerreira, ela não tinha estudo, mas sempre viu uma luz no fim do túnel e falou: a gente vai conseguir, a gente vai vencer, a gente vai superar. Depois que eu me formei, falei: agora é a vez da senhora, né? Agora a senhora tem que também realizar alguns sonhos na vida da senhora, então a senhora vai estudar agora. Aí ela foi, se matriculou no EJA, terminou o ensino fundamental, depois fez o ensino médio e fez vestibular para serviço social na própria Unigran e passou. E aí ela fez a faculdade de serviço social, depois fez uma pós-graduação, isso obviamente depois dos 50 anos de vida dela, né? Fez uma pós-graduação lá na Unigran também. Então hoje minha mãe, ela também é formada em serviço social, era assistente social, pós-graduada, e está trabalhando na área, aqui no município de Dourados, num CRAS, no CRAS da Água Boa, e está realizada também profissionalmente. E isso é um motivo de muito orgulho para nós, para nossa vida, pelo tudo que ela fez e representa. Sabe, Fernando, não é puxar a brasa para sardinha, nada disso, mas essas coisas que aconteceram contigo só acontecem com os grandes, pode ter certeza disso. E eu vou dizer ainda para você porque veio em mim essa ideia de mostrar esse seu lado de guerreiro e vitorioso. Eu fui professor de cursinho, diretor a maior parte do tempo, por 41 anos. Então eu sei o que é a dificuldade de um aluno, entendeu? Tem exemplos aqui em Dourados, mas é como você falou, alguns vão pensar mal, tá? Mas tem exemplo de médicos. Moravam aqui, eu era o diretor do Objetivo Dom Bosco lá em Campo Grande. Então teve alguns casos que depois eu conheci aqui. Menino chegar para mim e falar: professor, meu sonho é estudar aqui porque o meu sonho é entrar na faculdade, e é por aqui que é o caminho. Eu falei para ele: você começou bem, viu? E aí teve um caso de um deles, porque os padres não é que não têm sentimento, eles não convivem, né, com o povo, então não sabem das dificuldades. E um dia eu fui lá, falei: Padre Martins, tem um menino aí que é lá de Dourados, nem de Dourados não era de Vila Vargas, e ele está querendo estudar, mas não tem onde cair morto, tadinho. E a família dele é muito... Então, mas manda no estado. Eu falei: eu não mandaria o senhor lá, e nem o senhor mandaria o seu filho se o senhor tivesse. Porque esse povo não aprova coisa nenhuma. Aí, conversando com ele, vi que não tinha jeito, eu falei: eu vou botar ele para trabalhar na gráfica lá. Não, mas depois me dá problema aqui no Ministério do Trabalho. Eu falei: se der, eu pago. Porque eu acreditei nesse menino. E interessante, porque ele faleceu há pouco tempo, né? Era um dos sócios lá do Lar Santa Rita. Lar Santa Rita não, do Hospital Santa Rita. Fiquei pensando em tudo aquilo. Se aquele menino não tivesse passado por alguém que estendeu a mão, só estendeu a mão no sentido: venha, o que seria dele depois de muito tempo? Então, eu estou dando esse exemplo, doutor Fernando, para todos vocês que estão indo lá, pais, mães, os próprios alunos. Aí eu não sei o que fazer, porque eu não tenho condição, não tem condição, procura. Não tem uma alma viva nesse mundo que, sendo feita de carne e alma, não vai atender, né, uma situação como essa. Portanto, lugar tem, busca. E põe Deus na frente, que aí fica mais fácil ainda o caminho. Fernando, vou falar aquela que eu disse para o doutor Odilon, nessa condição: desembargador nomeado pelo governador e cupinchas, ministros lá do STF, etc., tal, também da mesma maneira pelo presidente. Onde é que nós vamos ter justiça? Ele falou assim para mim: professor, isso é o de menos, porque nesse país a justiça está engatada com uma coisa chamada dinheiro. Se tem é fácil, se não tem a coisa complica cada vez mais.
E eu acrescentei para ele, porque eu tinha vivido uma realidade com um juiz aí, aquele coitado, se fizer exame Mobral, ele é reprovado. E eu falei para ele, e quando a dificuldade do juiz é grande, não é? E acaba prejudicando o processo. Ele falou, isso é o que a gente mais tem. Por isso é difícil ser advogado hoje. Escutei aquilo e falei, Cacilda Beck, feio. Tem um amigo lá em São Paulo, que é um dos maiores escritórios de lá. Ele falou, Benê, você não entende isso porque você não está na área. Mas a advocacia, ela começa por saber vestir a noiva. E eu falei, uai, quem tem a ver a noiva? Ele falou, pois é, tem que dar um para aquele. Por isso que acaba ficando cara. Não que o advogado cobre muito, é que ele tem que dividir bastante. Falei, caramba, hein? E aí, na chegada dos nossos advogados da UAB, do programa, toda semana, eu escutei coisas que são piores ainda. Uma advogada das melhores que nós temos aqui em Dourados, ela falou, Benê, você está preparando a defesa. Aí terminou. Você precisa ver com quem que vai cair. Se é com aquele juiz, se é com aquele, se é com aquele, se é com outro. Porque dependendo do juiz que cai, tem que mudar tudo. Falei, não, você está brincando. Eu falei, é desse jeito mesmo. E quando é em nível de tribunal, pior, porque aí a junta pensa de uma forma, a outra junta pensa da outra. Nesse mundo, como é que se faz um bom advogado, Fernando? Boa pergunta, Benê. Boa pergunta. E o que a gente tem que ter em mente é que a gente tem que sempre lutar pelo que é certo. Partindo do princípio que você falou das nomeações de desembargadores e ministros pelos chefes de Estado, né, pelo Poder Executivo, a gente tem que pensar o seguinte, o sistema constitucional prevê isso, mas não é porque o sistema constitucional prevê isso que o ser humano que vai ocupar esse cargo tem que dever favor, tem que ficar vinculado. Aí eu volto naquilo que eu disse lá no começo, o problema não é o desembargador, não é o ministro, não é o promotor, não é o advogado, é o ser humano. Certíssimo. Ele vai galgar aquele cargo pelo meio que a Constituição prevê e é legítimo, e não é por isso que depois vai ter que ficar devendo favor. Ele vai ter que depois exercer as atribuições do seu cargo, pelo juramento que ele fez, pelos princípios, né, que regem qualquer tipo de cargo. Ocorre que, infelizmente, nem sempre a gente vê isso. Como eu disse, existem maus advogados, existem maus juízes, maus desembargadores, maus ministros, mas existem bons também, que não pode infelizmente fazer... numa proporção bem menor, né? Os bons. Infelizmente, me lembro daquela frase de Rui Barbosa, de tanto ver triunfar as nulidades, né? A gente acaba achando errado ser justo, ser certo. Ter vergonha da própria honra. Exato, mas não podemos perder a fé, perder a esperança, perder o crédito, porque senão a gente não vai ter um ser humano capaz de mudar essa história. Se a gente achar que tudo é mesmo do mesmo, que tudo é assim, a gente não tem mais motivo para lutar, para viver, porque tudo vai dar errado, porque tudo está comprado, porque tudo é corrupto, porque tudo... É óbvio que a corrupção está em vários, a gente está vendo aí nos jornais hoje, mas a gente tem que ter esperança, tem que acreditar no que é bom, no que é certo. É essa filosofia de vida que eu tenho, senão a gente já teria desistido, né? de trabalhar, de projetar, de idealizar. Perguntaria, o que seria dos nossos filhos? Então a gente tem que passar essa filosofia, ter essa missão. E o advogado realmente tem que estudar muito, tem que se capacitar muito, muito, embora haja problemas nos tribunais, nos fóruns, a gente tem que acreditar no direito, acreditar na justiça e saber que a gente pode vencer uma causa pela competência e pelo direito e pela justiça, não só como a gente vê infelizmente desvirtuando pelo dinheiro. O dinheiro é uma das coisas que corrompe o homem, mas a gente não pode perder a esperança e trabalhar pelo que é certo em razão desse paradigma criado de pessoas que se deixaram levar por isso. Então, Benê, eu posso estar sendo utópico, mas é uma filosofia de vida que eu tenho, porque senão as pessoas boas não teriam mais razão de trabalhar, de demonstrar a sua bondade,
de lutar pela vida, de dar exemplo aos seus filhos, né? E é óbvio, cada um sabe o seu destino. Fez coisa errada, vai ter que pagar. Pode demorar muito, né? Você vê o caso do presidente ali do vôlei, foi famosíssimo, era um homem assim, para mim era um homem de uma honestidade toda. O Jugman, né? É. E agora preso lá. Preso, É horrível. Então não sabe, é difícil. Isso desnorteia, começa a aumentar o número de criminalidade, começa a aumentar tudo, porque os caras falam, os outros estão fazendo, por que eu não vou fazer? E aí é o grande problema. Mas voltando àquele assunto ali das nomeações, eu tenho ouvido agora, nos debates lá do Senado e Câmara, que há um projeto aí para fazer com que os juízes e desembargadores e etc., ministros sejam por concurso, provas, etc. e tal, porque aí não dependeria de ninguém, né? Depende dele só. Talvez eles já estão enxergando isso. Eu tive um caso aqui em Dourados que ia para matar qualquer advogado, coitado. Um juiz fez com que um menor de idade fosse sócio oculto numa empresa. E o moleque está pagando um preço desgramado por isso, porque o nome rola para lá e rola para cá. Aí eu falei, foram 5, 6 advogados na causa. E aí? Falou, Benê, só fazer o que você fala, dá uma machadada na cabeça do bicho. Não tem, você explica e fala, e fica olhando para tua cara assim, tá bom, e continua do mesmo jeito. Então, não deve ser fácil. Nas outras profissões parece que não tem tanto isso. Benê, eu, nessa visão apaixonada e nessa filosofia de vida, eu acho que é uma medida que pode até contribuir, mas não resolve. Sabe por quê? Porque no Brasil nós temos muitos desembargadores e juízes que lutaram a vida inteira para chegar a esse cargo e que depois que chega, às vezes se desvirtua. Nós temos em grandes operações juízes de carreira que são pegos por corrupção, por fazerem coisas erradas. Então, lembra que eu falei no começo do ser humano? Tudo está no Então, ser humano. Está faltando? Tá faltando Tudo está amor, no ser humano mesmo. Está faltando amor, está faltando respeito, está faltando princípios basilares, está faltando família. Eu Hoje acho, em dia, além disso, que é pais. muito importante e fundamental, faltando Deus, porque onde ele não está, aí acaba tudo. Hoje, nesse mundo globalizado, celular, WhatsApp, sei lá o quê, os filhos às vezes não veem os pais, não tem aquele momento de você dar o exemplo, de você conversar, de você ter uma pessoa, um ideal, uma pessoa que é íntegra, que é honesta na sua família, para te mostrar. Tem, mas não tem o contato, a proximidade. Por quê? Porque tem juízes de carreira que estudam não sei quantos anos, que trabalham, que batalham, chegam lá na frente e acontece algum problema. Teve pessoas que eu já acreditei que poderiam galgar cargos políticos, se candidatavam, eu falava, essa pessoa até hoje eu acredito nela, uma pessoa íntegra, entra no sistema, pronto, se desvirtua. Então onde está o problema? No alicerce, na base. Isso. Nós temos possibilidade Repete isso, Fernando, para ali, ó. Olhando aquela câmera lá. O problema está no alicerce, na base, nos nossos princípios. Nós, Benê, eu, você, todo mundo que vai ouvir isso aqui, tem a possibilidade de escolher os caminhos todos os dias. O caminho certo e o caminho errado. Chega um propósito de toda a natureza na nossa vida. Chega. E aí vem a nossa facilidade de escolher o atalho ou não. Aí vem aqui dos princípios, mas vou escolher esse atalho por quê? E meu nome, e minha família, e minha mãe, como é que fui criado? Né? Poucas coisas o Collor falou assim de bem, mas uma delas eu guardei para o resto da vida e transmiti para meus alunos. Ele disse, se atalho fosse bom, não haveria caminho. Olha que coisa linda, meu. Exatamente, vem ao encontro do que nós estamos falando. Bem ao encontro do que nós estamos falando, certinho. A gente não pode procurar atalhos, tem que trilhar o nosso caminho que está planejado. Suado ou não, exatamente. Calor ou não, frio ou não. Dourados em Revista. Olha, nós estamos no YouTube, trata de procurar lá, que tem mais de 350 programas lá, hein? Para ver o que está acontecendo. E agora nós temos um novo projeto aí com o nosso diretor, que nós vamos estar dentro da Sky, não é isso, meu diretor? E aí vai ficar Sky ao vivo, falando o Brasil inteiro, olha que coisa boa. Voltamos já com o terceiro bloco.
Dourados em Revista, aqui, ó, da presidência da OAB, da subseção de Dourados, não é? E eu estou assim encantado, porque às vezes você conversa com pessoas, você a conhece aí no convívio da vida, poucas vezes se encontra, e de repente está num programa como esse, ali você começa puxando, e de repente, eu estava até comentando com o doutor Fernando o seguinte: quem, ao ver escrito lá, ó, entrevista com o presidente da OAB, vai imaginar que dentro dessa entrevista há uma aula maravilhosa de dignidade humana, de receita de como uma família se deve comportar? É extraordinário. Olha, eu estou encantado, viu, Fernando? Estou encantado mesmo. Agora, eu vi você escrever um monte de coisa aqui. Vamos mexer um pouquinho com o teu lado da OAB aqui, da presidência e tudo mais. Tem projetos aí, não tem? Tem, eu que agradeço, Benê, as suas palavras, a sua consideração. Na verdade, isso é nossa filosofia de vida e é muito bom ter essa oportunidade. Como eu disse, eu quase não costumo falar disso porque não gosto da questão da vitimização, de falar dos nossos problemas, nossas lutas, e que as pessoas nos enxerguem pelo que a gente está fazendo hoje, né? Não tenha consideração pelo que foi superado. Mas agradeço mesmo de coração de ter tido essa oportunidade de falar sobre isso. Muito bem. O que eu estava escrevendo aqui eram algumas questões pontuais que a gente pode chamar a atenção, pode destacar na atuação enquanto presidente da OAB. Perfeito. Quando nós fizemos o projeto de campanha, nós... Que, aliás, deixa eu lembrar bem, ele esteve na nossa televisão, no nosso programa, fazendo lá sua demonstração do que pretendia ao ser presidente da OAB. E tudo aquilo está sendo feito e muito mais. Converso com outros advogados amigos meus e me conta. Eu, inclusive, tenho que registrar o agradecimento ao espaço que você sempre nos cedeu. Você falou agora do programa que havia na televisão toda semana para a OAB. Eu participei antes da campanha, antes de me pedir. Foi? Você esteve lá? Que fui legal. Indicado, porque na época da gestão anterior, eu era presidente da comissão do advogado criminalista. E eu fui indicado para no seu programa falar sobre crimes sexuais, salvo engano, alguma coisa nesse sentido. Então eu participei da entrevista lá ainda como presidente da comissão. E depois, na caminhada da campanha, me convidou de novo a abrir o espaço para falar sobre nossos projetos, nossa plataforma de propostas. Muito bem. Nós temos, como eu disse, uma diretoria muito unida, um conselho muito unido e presidentes de comissões também da mesma forma, e imbuídos da consciência de trabalhar e deixar um legado. Desde quando nós assumimos, a gente vem lutando diuturnamente para cumprir todas as propostas e projetos que nós apresentamos, né? E também, como você mesmo disse, as necessidades que são enormes e surgem no dia a dia. Eu estava anotando aqui algumas questões que a gente já lutou e que estão sendo implantadas. Uma das necessidades de Dourados, por exemplo, é a terceira vara da Justiça do Trabalho. Essa, infelizmente, nós fomos várias vezes ao Tribunal Regional do Trabalho e na atual presidência, o presidente atual do Tribunal Regional do Trabalho falou que não está na missão dele, não está no plano dele, enquanto ele está na presidência, trazer a terceira vara da Justiça do Trabalho para Dourados, infelizmente, mas nós fomos, pleiteamos e lutamos. Em contrapartida, o que nós conseguimos? Garantimos perante o tribunal que viessem mais 2 juízes. Então hoje, além do quadro que já havia na Justiça do Trabalho, com a nossa intervenção, vieram mais 2 juízes do trabalho para Dourados, para melhorar um pouquinho, né, uma medida para amenizar a dificuldade que nós temos hoje aqui na Justiça do Trabalho. Então isso eu gostaria de registrar. Além disso, nós também, desde quando entramos aqui na gestão em 2016, estamos lutando perante o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul para a criação de uma nova vara da família. Nós estamos com uma grande dificuldade aqui no Fórum de Dourados, Justiça Estadual de Dourados, com relação ao grande número de processos que tem nas varas cíveis. Então os processos estão morosos, estão com dificuldade de andamento, mas o grande problema é na vara de família. Hoje nós temos aí quase 6.000 processos para uma juíza. Nossa. E aqui a gente registra. Leva anos e anos para poder analisar isso. Em nenhum momento, em nenhuma das nossas reivindicações, nós criticamos a atuação da magistrada, que está se desdobrando para tentar dar conta do serviço, mas o acúmulo é muito grande. Então a gente vem lutando, já fomos na gestão anterior do tribunal e fomos nessa. Graças a Deus, o presidente do tribunal atual
garantiu para nós que atenderia o pleito, que não é um pleito só nosso, é um pleito da sociedade, é um pleito da própria magistrada, é um pleito dos juízes de Dourados, e vai sair a segunda vara da família. Já está o projeto está pronto, já está em fase de licitação, a compra do material para a montagem da sala, enfim, até dezembro, mais tardar janeiro do ano que vem, se Deus quiser, vai ser implantada a segunda vara parabéns, de família parabéns. Aqui em Dourados. E é um orgulho muito grande para nós podermos participar dessa conquista. Durante a campanha, nós recebemos uma reivindicação de um advogado nas visitações que nós fizemos, que na verdade era um porta-voz da necessidade de todos, que detectou que nas salas de audiência aqui do fórum não havia um monitor voltado para os advogados, havia só um monitor voltado para o juiz. Isso dificulta você ver se os seus pedidos, se as suas impugnações estão corretos, é verdade. É tudo digital, é tudo virtual. É. Então acabou aquele negócio de você terminar a audiência, o juiz te dá a ata para você ler e ver se está tudo correto. Não, termina a audiência, fala, ó, terminou, está dispensado, muito obrigado, boa tarde. E você não sabe o que ficou na ata. Né? E aí nós fizemos um requerimento esse ano, a juíza diretora do foro aqui de Dourados, a doutora Daniela, para que visualizasse a possibilidade perante o tribunal de instalar monitores voltados para as partes em todas as salas de audiência do fórum. E ela encaminhou para o tribunal. E o tribunal atendeu nosso pedido e deferiu a instalação de monitores. Então, semana passada, dia 28, nós fomos, a diretoria foi no tribunal, falamos com o desembargador responsável e já está em fase de aquisição de compra, lá no setor de compras, dos monitores, e a gente acredita que deve ser instalado dentro dos próximos 60 dias. Mais um parabéns. É mais uma luta que a gente está fazendo. Enfim, nós também fizemos compromisso de fazer os bailes do Rubi, até porque nem só de trabalho vive o homem, vive o advogado. É verdade. Né? Fizemos acho que a sociedade, os advogados ficaram muito contentes com a forma que foi realizado. Fizemos 2 edições do baile do Rubi, o ano passado e esse ano. Por que Rubi? Só curiosidade. Que é a pedra que representa o direito, né? O vermelho, tá, o Rubi, é a vermelho. pedra que representa o direito. Então, por isso ficou baile do Rubi. Algumas subseções usam o nome tradicional, baile do advogado. E aqui ficou conhecido como baile do Rubi, porque a cor da pedra é a pedra que representa o direito. Fizemos também 2 edições do Congresso Jurídico, que também foi um compromisso. A gente tem assim, a questão da educação, da atualização, do crescimento técnico muito forte na nossa gestão. Então fizemos o congresso ano passado, fizemos o congresso esse ano, e se Deus nos permitir, nós vamos fazer o baile ano que vem, fazer o congresso ano que vem, que será o último ano da nossa gestão. Temos trazido cursos, as comissões muito atuantes, né, com a comissão do novo advogado. Aqui eu não quero citar todas para não ser injusto, não vou conseguir citar todas. É verdade. Né, mas trouxe curso de atualização do novo Código de Processo Civil, comissão de Direito Tributário trouxe curso, comissão previdenciário, enfim, a comissão da mulher advogada tem feito um trabalho social imenso, né, com todas as campanhas, agora está com Outubro Rosa. Bom, temos muitas comissões trabalhando, eu não vou conseguir lembrar de todas agora. Fizemos uma ação no último dia 11 de agosto, que é o dia da criação dos cursos jurídicos, também conhecido como Dia do Advogado. Fomos à Praça Antônio João, mobilizados, quase uma centena de advogados, para conscientizar a população da necessidade da valorização do profissional, de consultar um profissional para a realização dos seus negócios do dia a dia, porque depois pode ter algum problema que não seja tão fácil de solucionar. Existem algumas instâncias dos órgãos públicos, do judiciário, que você pode acionar sem o advogado. É bem verdade que isso é possível, mas às vezes ocorrem riscos, porque você não tem a consciência, não sabe como pleitear todos os seus direitos. Depois o processo está encaminhado numa fase adiantada de desenvolvimento, você não consegue mais consertar. Então a gente fez todo esse trabalho para valorizar a profissão do advogado perante a sociedade também. Então, Benê, como você disse, eu anotei algumas coisas aqui que merecem destaque na nossa atuação enquanto gestão. E com certeza tem uma série de coisas que a gente vem prestando por e-mail, pelo WhatsApp, pela fanpage da parte da subseção, pelo site da subseção, para que a gente preste contas. Afinal, quando nós estamos aqui representando, nós temos uma procuração, né? Nós somos passageiros aqui, e a gente tem esse dever de trabalhar e prestar conta para todos os advogados que a gente está aqui momentaneamente representando. E essa é a nossa finalidade. Toda gestão é apenas 2 anos, não é? 3 anos. Ah, 3? 3 anos. Pode se reeleger? Pode se reeleger.
Porque às vezes o camarada é tão bom que é difícil você deixar ele embora, né? Segura, tem que segurar. Que pena, né, meu diretor? Mas é assim mesmo. Eu esperava que fosse uma coisa bonita, mas do ponto de vista jurídico e tal, e na verdade foi muito mais completa, muito mais completa. Fiquei entusiasmado. O que me resta para você, em nome de Deus, desejar uma gestão assim, altamente profícua, que realmente os advogados sintam-se cada vez mais orgulhosos do teu trabalho e da OAB. Da nossa parte, dizer parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço, Benê, pela oportunidade mais uma vez, pelas palavras, pelo incentivo de sempre. Né? Como eu disse, a gente está aqui de coração aberto, com muita boa fé, para fazer o trabalho que é necessário e dentro das nossas forças. E nós esperamos cumprir isso da melhor forma possível e que a gente atenda os advogados nas suas necessidades e dentro dessas limitações. Agradeço pela oportunidade de falar um pouquinho da minha vida. Como eu disse, nem todo mundo conhece, nem todo mundo sabe. Não porque eu tenha vergonha, porque eu não gosto de... Eu acho que não é legal a gente utilizar isso para, enfim, galgar alguns degraus, ou que as pessoas tenham pena ou dó, ou nos considerem por causa disso. Mas como eu disse e reafirmo, tudo que passei na vida é motivo de orgulho, é motivo de felicidade, de aprendizado, e muito obrigado pela oportunidade de compartilhar para poder dar esse exemplo. E eu sempre digo, a situação desfavorável que eu tive, que na verdade não posso até não dizer que não é desfavorável, favorável. É verdade. As necessidades me possibilitaram lutar e crescer. Mobilizou você a saber como vencer. Foram transformadas pela educação, pelo estudo. Então a gente tem que estudar, a gente tem que se capacitar, a gente tem que buscar nossos caminhos pela educação. Esse é o exemplo da minha vida. Então, muito obrigado a todos. Espero que a gente possa contribuir de alguma forma para a sociedade, para os advogados, enfim, para a vida de todo mundo. Antes de finalizar, eu quero que você me permita dar os parabéns à sua mãe, porque ela foi generosamente mãe, né? Muitas por aí não chegam nem perto. Parabéns a ela, tá bom? Muito obrigado, Benê. A todos os nossos queridos teleassinantes, eu sempre falo, o próximo programa vai ser tão bom quanto, tá vendo? E esse aqui excedeu, tá? Mas nós vamos procurar dar um jeitinho para que o próximo também seja do seu agrado. Sempre aprendendo um pouco mais. Que Deus abençoe todos os lares de nossos teleassinantes e que cada dia possamos encontrar cada vez mais pessoas como o Dr. Fernando. Até o próximo programa. Dourados em Revista, hoje, com muito orgulho, fazendo o programa aqui desde a presidência da OAB Seccional Dourados. E é evidente que nós vamos estar falando com o nosso presidente, Dr. Fernando Duque Estrada. E é ele que eu apresento vocês agora. Tudo bem, Fernando? Tudo bem, Benê. Obrigado pela oportunidade de participar dessa entrevista. Você sabe que é uma honra para nós, porque a gente tendo possibilidade de falar da OAB, nós estamos falando do interesse da comunidade em geral, né? Ainda mais com esse país nosso, assim, não pode, entra baiano na cadeia, sai baiano na cadeia, um tira, outro põe tira.
Mas eu não quero saber dessas coisas de longe, quero saber das bem próximas de nós. Fernando, quando é que surgiu em você, quando é que eclodiu, né, de dentro de você, a ideia de ser um advogado? Essa pergunta é muito interessante e, na verdade, tem a ver com um pouco da história do meu pai. Meu pai, ele era advogado, né, já falecido, ele faleceu quando eu tinha 5 anos de idade. Meu Deus, triste. De coração, né? Então, na época, ele, inclusive, usava um anel de advocacia, um anel que representa o curso de Direito. E lá nos últimos dias dele, ele pediu para minha mãe guardar o anel, que um dia eu iria utilizá-lo. Que lindo, que lindo. Mesmo minha mãe tendo guardado esse anel, eu posso garantir que jamais ela forçou ou nem influenciou para que eu escolhesse a profissão. E por questões do destino, eu acabei gostando por ouvir histórias do meu pai, por ouvir outras pessoas envolvidas com o direito e me apaixonei pela advocacia. E coincidentemente foi a profissão que eu segui. E minha mãe, na época que eu escolhi fazer o curso de Direito, ela contou a história que ela tinha um anel que foi utilizado pelo meu pai e quando eu me formei ela me entregou e cumpriu a promessa que ela havia feito para meu pai que ia entregar o anel para mim. Que bonito, lindo demais. Eu adoro coisa de família. E tudo isso aconteceu em que cidade? A família da minha mãe, ela tem raízes em Nova Andradina, mas eu nasci em Campo Grande e meu pai terminou a carreira, inclusive faleceu na cidade de Campo Grande, né? Então eu vivi uma parte da infância em Campo Grande, uma outra parte em Nova Andradina e depois, já quando eu fui fazer a faculdade de Direito, aí eu vim para Dourados e estou aqui desde 1996. Feliz de nós que temos você aqui. Você fez a faculdade onde? Aqui na Unigran? Fiz. Aí na época eu vim para Dourados, começamos muita dificuldade, morei em República, né, vim com outros amigos e aí fizemos a faculdade de Direito na Unigran. Ingressei na faculdade em 1997, na época ainda chamava Socigran. No meio do curso houve a transformação para a Unigran e eu me formei em 2001. E é interessante, eu sempre até me emociono falar da Unigran porque ela faz parte da minha vida, né? Além de eu ter feito a faculdade lá, me formei em 2001, logo em 2002 já permitiram que eu começasse minha carreira como docente. Então eu leciono na Unigran desde 2002 até hoje, né? Sou professor de processo penal lá na Unigran e sempre de portas abertas, acolhedora, possibilitando que a gente desenvolvesse uma atividade profissional lá também. Dentro do direito há um leque enorme, né, de possibilidades de você escolher isso, aquilo ou outro. Você escolheu penal? Na verdade, a carreira penal ela tem um pouco de paixão, né? Envolve um dos bens mais valiosos que nós temos, que é a liberdade. Então, no início da faculdade, eu comecei a fazer alguns estágios e foram na área de processo penal. E isso fez com que eu gostasse e me identificasse com a área. E aí eu fiz estágio na Defensoria Pública, na área civil e criminal, gostava mais da área criminal. E depois, ainda no ano de 1999, eu fiz um concurso para o Ministério Público e fui aprovado. E trabalhei durante 5 anos no Ministério Público, sempre nas promotorias criminais. A minha função era administrativa, eu era um secretário, e por eu fazer direito, o promotor, que era meu chefe, ele permitia que eu desenvolvesse as funções de estagiário, depois de assessor. Então eu assessorava ele e desenvolvia todo o trabalho também, como forma de aprendizado, e eu fui gostando da área, me apaixonando, e depois eu trilhei o caminho da docência na área de processo penal também. Interessante a gente lembrar, porque eu faço sempre menção disso, porque tem pessoas que passam nesse mundo fazendo bem, fazendo da melhor maneira possível, e poucos lembram depois, né? Vai embora, é como se tivesse descido do trem. Então, nessa área penal, eu que não entendo nada, mas escuto, ouço, né? Tem 2 pessoas que eu reverencio. Primeiro, pela amizade muito grande que nós tivemos, que é o Dr. Lauro Machado, há um tempo atrás, né? Mais distante, e mais recentemente o Dr. Isaac de Barros. Estaria errado eu falando nesses 2 nomes como assim proeminentes na advocacia penal?
Eu acredito que não, Benê. Eu, particularmente, não conheci o Dr. Lauro Machado. Já faleceu há mais Quando eu vim tempo. para Dourados, ele já havia falecido, eu estudei com um dos filhos dele, mas a gente respeita muito a história que ele construiu aqui na cidade de Dourados, que a gente, assim como você, a gente ouve falar também. Então isso a gente respeita e admira. Já o Dr. Isaac de Barros, eu ainda como estudante, via as atuações dele e também é um excelente tribuno, né? Então era muito respeitado. Teve 1000, né? Muito respeitado audiências. pela atuação no Tribunal do Júri. Então a gente também teve muito o que aprender enquanto nas atuações do Dr. Isaac de Barros. Interessante porque me parece que você é um dos mais jovens presidentes que a nossa OAB teve, né? Aqui em Dourados. Se eu não estiver enganado, a questão da idade, o Felipe Azuma, que me antecedeu, quando ele ingressou, ele tinha era um ano mais jovem que eu. Eu ingressei com 37, se eu não estiver enganado, ele ingressou com 36. Mas somos dos mais jovens a ter entrado na OAB. Eu tenho, sim, conversado com advogados bem mais velhos, não, mais senis, que esse negócio de velho não é bom. E a maioria deles fala que realmente não quer querer porque trabalha para os outros e atrapalha um pouco o trabalho deles. Aí eu até questionei um deles dizendo, olha, mas trabalhar para os outros não é uma coisa talvez que favorece até o próprio desempenho no seu individual trabalho? Ah, não, Benê, esse negócio aí, que opinião você me dá sobre isso? Eu acredito que quem se dispõe a desenvolver um projeto desse tem que ter realmente como prioridade o interesse de deixar um legado para aqueles, num primeiro momento, que confiaram a sua representatividade em sua pessoa e, num segundo momento, é óbvio, para todos os advogados que são submetidos à subseção. Então, realmente, a gente não ganha nada para estar aqui. A gente não tem nenhum tipo de reembolso, de restituição. O que nós ganhamos é o reconhecimento, e para que tenhamos reconhecimento, a gente tem que se doar, a gente tem que se dedicar, a gente tem que ter boa fé, tem que trabalhar diuturnamente em prol realmente da instituição, em prol dos advogados e em prol da sociedade. Afinal de contas, o fim da OAB, além da questão corporativa, é a sociedade, presta um serviço de suma relevância para a sociedade. Então, o que eu posso te dizer é que quem se dispõe a fazer isso tem que ter consciência dessa vocação de trabalhar para construir um legado para toda a sociedade. E graças a Deus nós temos uma diretoria, um conselho, uma equipe nas presidências de comissões que tem consciência desse mistério, tem consciência dessa forma de trabalho e se dedica mesmo. Infelizmente alguns entram no sistema OAB para buscar interesses próprios, galgar questões particulares e acabam se frustrando. Porque a gente deixa nossos escritórios, a gente tem que estar aqui todos os dias atendendo, todo dia tem uma necessidade, todo dia tem um pleito, todo dia tem uma reivindicação. Nós temos várias lutas para fazer com que haja uma melhora na atividade profissional do advogado, para deixar algo de positivo para a sociedade. Então a gente tem que estar disposto a fazer tudo isso. Então é um trabalho árduo, é cansativo. A gente deixa, como eu disse, nossos escritórios, a gente deixa nossas famílias, nossos filhos. Então a gente trabalha com força e com fé e quer deixar algo construído e para que tenha simplesmente como devolutiva um reconhecimento. Esse é o espírito de quem tem que estar à frente da instituição. Aqueles que têm mais anos de advocacia, acho que olha assim meio de zoinho virado, não olha, não. Você também não vai nem querer perceber isso, mas que tem aqueles, né, que fala, se eu quisesse eu também estava aí. Conversa. Eu acho que as pessoas têm que desenvolver projetos e trabalhar por eles, né? E isso é o que nós fizemos, né? Num determinado momento da minha carreira profissional, surgiu a oportunidade, ventilar o meu nome, e aí coube a mim decidir se eu estava disposto a enfrentar, a abrir mão de fazer todas essas renúncias para trabalhar, né? Porque, na verdade, você tem que zelar pelo seu nome. Uma coisa que eu aprendi muito jovem, muito cedo, era que a gente poderia perder tudo na vida, menos o nome. E não basta você galgar o cargo de presidente ou de diretor da OAB e achar que se resolveu. Você, após galgar essa condição, você tem que fazer por onde manter seu nome, escrever também seu nome na história. Então tem que trabalhar demais. E isso tudo é um conjunto de fatores
antes de você conseguir galgar, que toda a sociedade, que todos os advogados estão analisando. Então você vai construindo também a sua viabilidade para pleitear e conquistar qualquer cargo que seja. Então é óbvio que, preenchidos os requisitos, todos os advogados estão aptos a pleitear. Mas agora vai depender da sua história, do que você construiu, dos advogados que eu acompanho, né? Mas é possível, e acho que é legítimo todos terem interesse, todos quererem participar. Mas o recado que eu deixo é o seguinte: ninguém ganha nada com isso. Se alguém se dispuser a enfrentar, tem que saber que é para trabalhar, como você mesmo disse, para o outro, para deixar mais uma pedra nessa construção chamada OAB, para contribuir, para deixar um legado. Que é uma das organizações que detém maior respeito e credibilidade na opinião popular, né? Com certeza. E aí a gente é um motivo de orgulho para nós, né? Até outro dia, agora eu vou fazer um parênteses, outro dia nós estávamos fazendo uma entrega de carteiras para os novos advogados e abordamos o tema do papel da OAB na punição dos advogados, dos seus associados, né? E aí eu usei a palavra e disse: é óbvio que nós não ficamos felizes em exercer o papel disciplinar, mas ele é necessário, né? Nós temos que dar exemplo. Se for preciso às cortar vezes a própria até carne, indispensável, né? Se for preciso cortar a própria carne para nós darmos exemplos e dizer que a OAB é uma instituição séria, nós temos que fazer. Por outro lado, nós até fizemos cálculos, veio a informação de que a seccional aplicou sanções em 150 advogados ou um pouco mais. Se a gente olhar esse número isoladamente, pode parecer até um número alto, mas não é. Diante do número de advogados inscritos, são quase 20 mil inscritos. Só daqui? De Mato Grosso do Sul. E aí você tem 20 mil inscritos, com 150 recebendo algum tipo de sanção, o percentual é muito baixo. Muito baixo. E, inclusive eu disse na oportunidade, falei, nós temos que ter orgulho da nossa profissão, né? Nós temos que fazer com que as pessoas valorizem nossa profissão, porque nós somos honestos, somos idôneos, somos pessoas ilibadas. Isso eu digo não em razão só da minha pessoa, não. Isso eu vejo como todos os advogados, são batalhadores, são pessoas que venceram, são pessoas que estão galgando seus espaços. E aí, fazendo comparação com outras instituições, aí eu disse, não é o advogado que é desonesto, não é o advogado que não tem ética. Não podemos etiquetar o profissional da advocacia, é o ser humano. E aí é o ser humano que é advogado, é o ser humano que é juiz, é o ser humano que é promotor, é o ser humano que é político. Nós não podemos condenar a política, e sim aquele político que teve um desvio de conduta, né? Então nós podemos deixar que a sociedade, de outra forma, em razão de um ou outro que porventura teve a conduta desviada, faça esse etiquetamento da profissão como que é desonesta, que é antiética, que é imoral. Não. Se você pegar 150 perto de 20 mil, é muito baixo. Muito baixo, baixíssimo. Então, acho que isso tem que ser publicado, isso tem que ser divulgado. Essa visão a sociedade tem que ter também. Eu agora viajando um pouquinho na imaginação, que é muito fértil a minha. E Campo Grande? Campo Grande, sim, nível de lá para o estado inteiro, que a OAB lá é estadual, né? Não tem nenhuma vontade de chegar lá? Benê, eu, sim, sou muito pé no chão, muito tranquilo com meus projetos, né? Surgiu na minha vida a oportunidade de estar na gestão da OAB Quarta Subseção. Eu, naquele momento, achei que eu poderia contribuir, que eu poderia deixar um legado, e estou fazendo com todas as minhas forças, né? O futuro, a gente ainda não sabe o que vem, está preparado para nós. A Deus pertence, né? Que Deus tem um caminho trilhado para nós. Eu não vou te dizer que hoje eu tenho pretensão, que hoje eu tenho esse projeto, não tenho. Mas a gente nunca pode falar a palavra nunca sobre projetos futuros. É verdade. Então hoje eu não visualizo. Hoje eu não visualizo realmente, sinceramente não visualizo, porque eu sei até da questão da doação, da exigência, do trabalho que tem que ser na presidência seccional, a renúncia que tem que ser feita. Você tem que morar em Campo Grande, mudar para Campo Grande. Então são situações que hoje eu posso te dizer que não visualizo, não está nos meus planos nesse primeiro momento. Mas enfim, acredito e espero em Deus que tem uma carreira ainda muito longa, e todos os projetos que forem aparecendo nessa trajetória nós vamos analisar com muito cuidado, com a família, com os amigos, e ver qual é o melhor caminho a ser seguido. E nesse sentido, não vislumbra também nenhum concurso para magistratura ou algo assim? Não, Benê, hoje não. Na verdade, eu até já visualizei logo quando recém-formado.
Tanto que foi aprovado, né? Já visualizei, mas eu acabei me descobrindo na advocacia, né, pela vocação e pela história que eu já contei no início. Hoje eu possuo um cargo público também, né, então eu tenho um escritório de advocacia, leciono e fui aprovado em 2004, logo após me formar. Aliás, fui aprovado em 2002 e assumi em 2004 um concurso de procurador de entidades públicas do estado de Mato Grosso do Sul, né, então eu atuo nesse cargo até hoje. Então eu tenho um cargo público e tenho meu escritório de advocacia. E isso já me satisfaz profissionalmente. Então, em tempo também, né? Em consumo de tempo. Em consumo de tempo. Então posso te garantir que hoje eu estou realizado profissionalmente. E é isso que eu quero desenvolver. Eu quero cumprir todas as exigências do meu cargo público, com todas as forças do que eu tenho que fazer enquanto servidor público e avançar e evoluir cada vez mais na advocacia através do meu escritório. Fernando, acho que há uns 2 anos atrás nós tivemos um programa semanal da UAB em nosso programa. E eu aprendi coisa ali, nossa, muito, até porque eu gosto de aprender, não só da minha área, como filosofia e a matéria de geografia no cursinho, mas tudo que tiver proveito para poder alimentar minhas exigências de conhecimento, eu vou atrás. E aquilo para mim foi maravilhoso, porque cada semana era um pessoal diferente e era mesmo a UAB. Inclusive tem-se um respeito profundo pelo Dr. Felipe, porque realmente toda vez que ele esteve lá foi maravilhoso. E ali eu aprendi uma coisa também que eu usei fora da UAB com juízes e advogados. A primeira foi com o Dr. Odilon de Oliveira. Eu percebi que no caso dele, eu fiz isso. Olhei tudo quando a entrevista que ele já tinha feito, vários programas, várias televisões. Eu quero ver como é que ele é, porque eu já sabia, né, da idiosincrasia dele. E aí então eu falei, esse homem ele é difícil, eu vou ter que dar uma mansada nele. E eu fiz uma pergunta pensando numa coisa boa, mas foi mais do que boa. Que eu iniciei dizendo para ele, doutor Odilon, eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho como foi o seu pai, porque no adágio popular há um refrão que diz, nenhuma semente cai longe da árvore. Então, se o senhor é um homem bom, o seu pai tem que ter sido ótimo. Quase chorou. E aí, então, ficou, né, fácil de poder ter uma entrevista bem ao nível. E o que me chateou bastante, e isso eu falei com ele e depois com outros colegas seus daqui da UAB, é o seguinte, como é que vocês podem ser bons advogados com péssimos juízes? Aí foi a hora que apertou o time. E eu falei para o doutor Odilon o seguinte, falei, olha, quem está do lado de fora, que não entende dessas coisas, tem o direito de pensar, né, de ficar aí projetando coisas. Eu fico pensando o seguinte, no estado, os desembargadores, em sua maioria, são nomeados pelo governador e outros pelos deputados e por aí vai. Sempre sendo a maioria desse lado político. Quando nós vamos para Brasília, a maioria dos ministros são nomeados pelo presidente. E daí vem os deputados, senadores, etc. e tal. Como é que pode haver uma justiça clara, evidente e cega, tendo isso aí como domínio? Aí eu vou até fazer o seguinte, vou deixar o povo ali na expectativa para você ver a resposta que ele deu. Doidinho como só ele, mas homem livre. Nós vamos dar um intervalo bem pequeno, porque aqui com o doutor Fernando a gente percebe que só aprende. E aprendi uma coisa muito bonita, quer dizer, tinha que ter algo em você que fosse o diferencial, e é o seu pai. Com 5 anos, não, mas não é o ensinamento que ele te deu, não, é o genoma, tá ali, ó, certo? Que maravilha, parabéns por isso. Obrigado. Vamos e voltamos já já.